Você não consegue conversar com o seu marido ou com a sua esposa. Toda vez que vocês vão conversar, é apenas briga, discussão, choro, lágrimas. E você está sentindo que seu casamento vai acabar por causa disso. Calma, não se desespere. Os seus problemas acabaram. Não, calma, não é nenhum comercial das organizações Tabajara. Hoje nós vamos falar sobre comunicação entre casal, principalmente partindo desse princípio das discussões, briga, não consegue mais se resolver. Fica aqui que eu tenho certeza que você vai obter muita coisa boa para o seu casamento. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui hoje para falarmos sobre discussões, briga, o casamento tá ruim, tá complicado, porque não conseguem se comunicar. Afinal de contas, tem como resolver esse problema? Tem. E é o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Já peço para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comente ele também. Eu sempre digo para vocês que o Manual do Casamento não é um vídeo ou um canal qualquer aí do YouTube, não. Aqui nós entendemos que estamos nos comunicando com você. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu tenho para mim que eu estou indo na sua casa, ou estou dentro do seu carro, eu estou me relacionando com você. E eu preciso que você se relacione comigo. Então deixa nos comentários se você gostou, se você concorda, se você discorda. Eu amo passar horas lendo os comentários. Então participe. Família, vamos lá. Hoje nós vamos lidar com a seguinte problemática. O marido não consegue conversar com a esposa não consegue conversar com o marido. Você tem duas opções, vou te dar duas opções, super tranquilas, fáceis e práticas, e o seu casamento vai ser outro. Primeira opção, contrate um terapeuta. Sim, contrate um terapeuta, e assim, toda vez que você precisar conversar com seu marido, você liga para o terapeuta, marca uma sessão, e então vocês conseguirão conversar. Se você precisar, eu sou terapeuta, também faço atendimento. Você pode acessar pelo site do Manual do Casamento e agendar um horário. Mas eu tenho uma outra sugestão para você, muito mais barata, que vai envolver menos pessoas e que vai dar muito certo no seu casamento. Sabe o que seria? Aprenda a se comunicar. Calma aí. Olha que coisa interessante. Eu sempre digo que nas escolas tem muita coisa que a gente aprende ali que na vida nós não vamos usar. E tem coisa que a gente precisa para nossa vida e que a gente não aprende na escola. Por exemplo, você lembra a última vez que você usou Bhaskara no seu dia a dia? Não, né? E você teve que aprender, não teve? E se comunicar? Você aprendeu na escola? Também não, né? Não tinha uma disciplina chamada comunicação. Entretanto, você vive acumulando problemas com o seu marido porque você não consegue se comunicar com ele, problemas com a sua esposa porque você não consegue se comunicar. Então, vamos entender que quando eu falo que você tem que aprender a se comunicar, eu não quero ofender você, mas eu sei que você não aprendeu. Assim como eu não aprendi. Em um determinado momento da minha vida, eu tive que me debruçar sobre livros, eu tive que contratar cursos, eu tive que abordar professores, ainda na época da faculdade e tudo mais, e aprofundar. Falar assim, eu quero aprender a me comunicar, eu quero entender o ser humano, eu quero poder me conectar com alguém e trocar informações com essa pessoa. Isso é se comunicar. A grande questão é o seguinte: no casamento, chega momento que você percebe que você não sabe se comunicar. Aí você pensa o seguinte: não, mas peraí, no início do casamento não era assim. Mas essa é a questão. Porque no início do casamento, vocês dois tinham o mesmo interesse e vocês não estavam preocupados com comunicação. Como assim, Diego? Claro que estavam. Não estavam. Início de casamento não estavam. Início de casamento você estava preocupado era com o quê? Com o romance, com o flerte, com o beijo, com as relações sexuais. Essa era a sua preocupação. E de repente isso deixou de ser sua preocupação e você passou a ter outras preocupações, extremamente natural do ser humano. O grande problema é que agora você não sabe se comunicar. Então vamos entender o seguinte: princípios básicos da comunicação.
o que que seria comunicação? A comunicação, vamos entender o seguinte. Vamos. Aí, eu podia. O brabo é que eu não tenho aqui. Mas vamos imaginar dois bonequinhos, duas pessoas. Eu vou fazer com a minha mãozinha aqui, ó. Duas pessoas. O que que seria a comunicação? Esse bonequinho, ele tem ideias, emoções, histórias. E este personagem vai pegar isso que ele tem, ideias, emoções, histórias, pensamentos e tudo, e ele vai comunicar isso a esse outro personagem. Pronto. Então, este daqui tinha ideias, emoções, histórias, e ele transmitiu para esse. Esse daqui vai receber tudo aquilo. Ele não estava esperando. Então, ele vai receber. Quando ele receber tudo isso, ele vai processar. Ele vai. A ideia, a emoção, a história. Quando ele terminar de processar, ele vai devolver para ele tudo aquilo processado. Isso é comunicação. Ou seja, eu vou transmitir algo para alguém, só que isso ainda não concluiu a comunicação. O outro vai receber aquilo, vai processar aquilo e vai me devolver. A partir desse momento, começamos uma comunicação. Parece simples e é simples. Só que tem alguns pontos que você precisa se atentar em relação a isso. Primeiro, você tem que evitar, quando você vai fazer uma comunicação com alguém, você precisa evitar a múltipla atenção. O que seria isso? Se você vai se comunicar com alguém e você quer que a sua mensagem chegue de maneira íntegra, o mais próximo possível daquilo que você está sentindo e daquilo que você quer transmitir, você tem que evitar contaminações. E o que seria contaminações? Você vai garantir que a pessoa ela esteja te dando atenção. 100%. Então, por exemplo, diante disso, eu preciso me atentar que existe a hora certa para se comunicar, existe o lugar certo, e nessa questão de escolher hora e lugar, eu vou poder evitar muito a múltipla atenção. Você quer exemplos? Eu vou conversar com meu marido sobre um problema muito sério que exige muito da atenção dele enquanto nós estamos indo do ponto A para o ponto B. Estamos saindo de casa e indo para o trabalho. E eu vou conversando. Seu marido consegue captar tudo que você está recebendo de maneira integral? Ele está vendo as suas reações por meio dos seus olhos? Ele está percebendo a reação do seu corpo quando você fala de um determinado assunto para perceber a sensibilidade que aquele assunto exige? Ele está conseguindo prestar atenção única e exclusivamente em você? Ou será que enquanto vocês estão ali se deslocando, ele está prestando atenção no trânsito, ele está prestando atenção nas reações do carro, ele está talvez com o som ligado, ele está aqui xingando o motoqueiro que passou, ele está buzinando para um outro ali que não ligou a seta. E aí, ele está conseguindo pegar tudo isso? Não está. Então, quando você transmite isso para ele, a informação já chega nele totalmente contaminada. E aí, agora ele vai processar aquilo, e olha que ele está processando aquilo com a correria, o atraso, o carro que está puxando para a esquerda, o motor que está fumando, o rádio que estava tocando uma música que ele gosta tanto, com o motoqueiro, trânsito, farol fechado, um radar que ele passou e não sabe se tomou multa ou não. Então ele vai te devolver aquilo extremamente contaminado. E aí, diante disso, agora você vai receber aquilo e aquilo pode gerar em você comportamentos que vai somente agravar o problema. Quando você escolhe o lugar e a hora certa, você diminui esse problema. Você simplesmente diminui, praticamente você zera. Se você tem um momento em que você consegue conversar, principalmente assuntos que levam naturalmente a uma briga, a uma discussão, você evita isso.
Então, agora, quando eu tenho a hora e o lugar para conversar de determinados assuntos, eu consigo ter uma boa atenção. Mas isso é o suficiente? Não, ainda não. Sabe por quê? Vamos voltar para o princípio da comunicação. Eu concebi uma ideia, uma emoção, ou quero reportar um fato, um planejamento, e eu vou tirar isso de mim e levar para outra pessoa. Correto? Perfeito. Aquela pessoa vai processar aquilo e vai me devolver. Então entenda que, por vezes, eu posso pegar todo esse pacote e mandar para a pessoa, ela processa e ela me devolve aquele pacote do mesmo jeito. Perfeito. Houve uma concordância, a pessoa entendeu todos os pormenores, ela compartilhou dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções, dos mesmos fatos, e a comunicação terminou ali com o assunto sendo muito bem resolvido. Mas corre o risco da pessoa processar aquilo e trazer considerações. Eu não concordo com a emoção, eu não concordo com a ideia, eu não concordo com o planejamento. Puf, e voltou para você novamente. Agora, quando nós falamos da comunicação, nós precisamos entender que eu preciso tomar cuidado com as expectativas equivocadas. O que seria isso? Seria o simples fato de quando eu vou transmitir algo para a pessoa, eu achar que ela sempre vai voltar do mesmo jeito. Porque não vai. Toda vez que uma ideia, um pensamento, uma emoção, ela é concebida e ela entra nesse processo da comunicação, ela vai voltar diferente. Ela volta diferente. Ela pode vir, se a pessoa concordar com tudo, ela volta agregada. Ela já não é mais a mesma ideia que foi transmitida. Ela voltou diferente. Ainda que tenha sido tudo os termos concordados. Concordou em tudo. Ele já não volta o mesmo. Você tinha uma ideia em você. Uma vez que você transmitiu e voltou igual, ela já não é mais a mesma. Agora tem uma responsabilidade, tem um compromisso. Já não é sozinho aquele pensamento, aquilo já não é mais isolado. Tem alguém que compartilha daquilo com você. Então não dá para você gerar expectativas de que a sua ideia, as suas emoções, elas não serão alteradas. Porque elas serão sim alteradas. Mesmo que haja plena concordância, elas vão ser alteradas. Se não houver concordância, mais ainda. Porque agora a pessoa ela pode discordar parcialmente. Então ela pode discordar da ideia, do sentimento, do propósito. Ela pode discordar parcialmente daquilo. Ou ela pode discordar totalmente daquilo. Integralmente. O fato dela discordar totalmente ou parcialmente significa que aquela sua ideia inicial está perdida? Claro que não. Porque dentro da comunicação, você sempre faz ajustes. Sempre faz ajustes. Que tipos de ajustes? E quais são os propósitos dos ajustes? Quando você faz ajustes, você estaria adaptando o que você estava transmitindo para a aceitação do outro. E isso pode se dar de duas formas: argumentando para que o outro se convença de que aquilo é o melhor, ou alterando a ideia que você ia propor inicialmente. Então você imagina o seguinte: agora que nós colocamos outros dois elementos extremamente importantes na comunicação: emoção e vocabulário. Quando eu vou transmitir algo para alguém, eu tenho que escolher a emoção que eu vou transmitir e o vocabulário que eu vou usar. Eu vou escolher as palavras que eu vou usar para transmitir isso. Se eu escolher palavras que trazem referências negativas, a chance do outro rejeitar é muito grande. Se eu for transmitir algo com uma emoção muito pesada, provavelmente o outro também vai rejeitar isso. Então, quando eu transmito uma ideia
quando eu começo um processo de comunicação e o outro rejeita, eu preciso obrigatoriamente fazer um ajuste. Então agora o meu ajuste ele pode se dar de duas formas. Ou eu mudo a minha proposta inicial, ou eu mudo a minha forma de se comunicar. Se eu percebi que a pessoa ela reagiu mal à emoção que eu coloquei, ao vocabulário que eu usei, e ela me devolveu isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou processar isso que ela me devolveu e eu vou dar sequência na comunicação. Agora eu vou escolher outra emoção e eu vou escolher outro vocabulário. Eu vou reformular aquilo que eu disse inicialmente para que chegue a um ponto de equilíbrio que a outra pessoa consiga receber isso. Então, de repente, eu começo um assunto já gritando e preocupado. Vamos supor, um problema do cotidiano, muito comum. Algo estragou dentro de casa e, por exemplo, a mulher quer que o marido conserte. E de repente a mulher vai começar a comunicação e ela pega e fala assim: olha, eu já falei, aquilo ali tá estragado, tá dando muito problema e você não arruma aquilo. Ela começou o negócio. Como é que o marido vai receber tudo aquilo? Dependendo de como ele estiver, ele pode concordar 100%. E ele vai falar assim: você está correta, eu vou lá arrumar isso agora. Pronto. Só que lembra que eu te falei que mesmo que haja plena concordância, a comunicação ainda não encerra por ali? Porque agora fica você com aquela cara, pensando assim, nossa, mas eu fui destemperada, né? Nossa, o jeito que eu falei com ele, aí ele foi lá, arrumou. Isso vai exigir de você um comportamento logo a seguir diferente, porque se você não traz um outro comportamento, principalmente ele terminando de arrumar, porque aí agora a comunicação continuou, né? Você jogou a acusação, ele recebeu, foi lá e arrumou. E te devolve o negócio arrumado. E agora? Como é que continua? Agora você pega e fala o quê? Nossa, meu bem, muito obrigado e me desculpa por eu ter falado daquele jeito. Ou você vai virar e falar assim: ah, finalmente, né? Demorou muito. E aí? Você está percebendo que quando eu dou início a algo, dependendo da reação da pessoa, eu reprocesso aquela comunicação. Ou senão eu posso chegar, quando eu falo para ele assim, olha, vai lá, arruma, porque isso já está estragado, olha aqui o que aconteceu. Ele pode pegar e falar assim, olha, eu adoraria arrumar, mas existem algumas coisas que impedem. Eu precisaria disso, daquilo outro, e existe N fatores que me impossibilitam de fazer isso nesse momento. Pronto, ele te devolveu. E agora? Agora exige-se de quem iniciou esse diálogo receber aquilo e reprocessar. Poxa, diante dessa impossibilidade, eu peço desculpa pela emoção que eu coloquei, eu reformulo o vocabulário e digo, poxa, entendi, poxa, vamos procurar, vamos dar um mês. Você acha que em quanto tempo a gente consegue resolver isso? Eu começo a reprocessar isso, ou eu começo agora a enfatizar a minha ideia inicial? Porque eu posso fazer isso também. Ele me explicou o porquê que não arrumou. Eu posso virar e falar assim: ah, claro, você ia arrumando desculpa, igual seu pai, igual seu avô, igual sua mãe. E agora? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que você precisa ser muito frio, muito calculista no ato da comunicação. Ser menos emoção. Você transmitiu uma emoção. Você vai perceber como aquela pessoa reage quando ela te devolver aquilo. E você, obrigatoriamente, você tem que reprocessar isso também. A comunicação é assim que funciona. Diante disso, eu vou, sempre que eu tiver a primeira reação da pessoa, daquele assunto proposto, eu vou reavaliar. Está sendo tratado na hora certa? No lugar certo? Coloquei a emoção certa? Usei o vocabulário certo?
A partir do momento em que eu começo a fazer essas perguntas, a avaliar isso, agora eu consigo estabelecer uma comunicação. Sabe por que no início eu brinquei? Que eu falei assim, olha, você tem duas opções, ou aprender a comunicar ou contratar um terapeuta. Sabe qual é o meu trabalho de terapeuta? Quando eu faço uma sessão com um casal? É isso aqui, ó. É isso aqui. Nós já temos a hora e o lugar, certo? Pronto. Estamos em um ambiente fechado, apenas 3 pessoas. Perfeito. Só que agora nós precisamos controlar a emoção e o vocabulário. De repente a esposa fala milhões de coisas. Ah, por que isso? Por que eu sinto isso? Por que você fez isso? Por que não sei o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquela emoção, eu preciso pegar aquele vocabulário, processar e entregar de novo para o marido. E virar para o marido e falar assim, marido, eu entendi o que a sua esposa está querendo dizer. O que ela está querendo dizer é que diante de tais situações, ela se sente assim, ela se sente ferida, desprestigiada e tal. E que ela sente o desejo de um carinho seu, um toque seu. Você entende? Aí o marido, eu entendi. Não é isso, esposa, que você quis dizer? Ela é. Ok, e você, marido? Aí o marido ainda está processando as duas coisas, porque ele recebeu as acusações dela e recebeu o que eu disse. Agora ele ajusta, não, mas é porque você viu o jeito que ela fala, porque ela fica fazendo isso, porque ela me ataca, porque ela é isso. Aí vai eu pegar o que o marido fez, reprocessar e entregar para a esposa. Falar assim, olha, esposa, o que seu marido estava querendo dizer é que assim, ele é aberto a te ajudar, mas é porque às vezes a forma com que você fala, a maneira com que você usa o seu vocabulário, a maneira com que você tem uma perspectiva do tempo, faz com que ele se sinta ofendido, desprestigiado, porque ele te ama muito, ele almeja estar com você. Aí o marido já tá até assim, ó. Quê? Eu falei isso? Hã? Aí a esposa já vira pra ele e dá um sorriso. Ah, então eu entendi. Aí o marido já tá assim. Não, eu falei isso mesmo. Então o trabalho do terapeuta é isso. É pegar, reprocessar e entregar pro outro. Só que você não precisa de mim se você conseguir desenvolver isso. Se você conseguir reprocessar isso, você não precisa de terapeuta nenhum, psicólogo nenhum. Obviamente, o trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, se torna importante quando você tem traumas, você tem limitações, você precisa de ferramentas. Um profissional assim pode vir a te ajudar. Mas no aspecto da comunicação, se você aprender a reprocessar isso, naturalmente você vai conseguir ter um diálogo com quem quer que seja. Eu não vou nem aprofundar, eu não vou falar esse vídeo, eu vou falar essa aula em leitura corporal, vibrações, histórico, contexto de longa data. Eu não vou aprofundar nisso. Eu quero apenas estimular você a reprocessar a comunicação. A você entender o que você está dando para outra pessoa e entender o que você está recebendo. E diante disso, eu termino dizendo para você, dando uma dica valiosíssima, que essa dica vale o seu like, vale a sua inscrição, vale você se tornar membro do canal, vale, tá? Em dinheiro, sabe quanto que vale essa dica? Milhões de reais. Tô brincando. Uns 500 mil reais deve valer essa dica. E você vai receber de graça aí agora no conforto do seu lar. Sabe qual que é essa dica? Quando você vai começar uma comunicação, tenha em mente muito claro qual é o seu propósito. Eu vou chamar meu marido aqui para a gente conversar. Vou chamar minha esposa. Certo? O que eu quero no final das contas? Eu preciso ter isso muito claro. Eu preciso convencer meu marido para domingo nós irmos almoçar na casa de mamãe. Esse é o meu propósito. Eu vou começar a conversa, pode ser que ele reaja de um jeito e eu vou precisar argumentar, eu vou precisar fazer ajustes, eu vou mudar a emoção, eu vou oferecer algo em troca, eu vou fazer isso aqui. Mas o meu propósito é esse. Se em algum momento ele falar que minha mãe é uma jararaca, que o meu pai não sei o quê, e que a comida da minha mãe ele não gosta,
eu vou argumentar e eu não vou deixar as emoções tomarem conta. Eu não vou começar, mas a sua família também, porque... Não, eu tenho um propósito na minha comunicação. Eu vou me ater no meu propósito. Ué, Diego, mas se for assim, você quer que a gente vire um robô. Então a gente nunca vai poder sair de um assunto e para o outro? Pode, mas tem a hora certa. Você começou um assunto, termina aquele assunto. Você percebeu que enquanto você falava de almoçar na casa da sua mãe no domingo, seu marido estava extremamente desconfortável com um problema que ele está passando no serviço? Terminou o assunto do almoço? Meu amor, e você estava falando do lado do seu serviço, como é que está aquilo? Como que eu posso te ajudar? Como nós podemos achar um meio para resolver aquilo? Pronto, você volta no assunto. Simples. Só que entenda uma coisa. Não perca o seu propósito de vista, mas esteja sempre disposto a reajustes. Eu quero almoçar na casa da mamãe domingo. Tô aqui avisando meu marido. Ele tá argumentando isso, aquilo e tal coisa. Poxa, domingo ele já tinha um compromisso que ele marcou com um amigo, com um trabalho, com um chefe, com um cliente. Mas eu quero muito. Mas esse domingo parece que não dá. Vou reajustar. Meu amor, e se for então no domingo final da tarde? Se a gente jantar na casa da mamãe? E se a gente ir mais tarde? Almoço domingo não vai sair meio-dia, qualquer coisa você vai para esse compromisso, eu vou lá para casa da mamãe, vou atrasando o almoço, para a gente almoçar às 4. Não, ainda não dá. E a janta? Não dá. E no sábado? Não, sábado eu não tenho nada. Podemos ir no sábado? Eu vou ligar para a mamãe. E pronto. Tá percebendo? Vamos fazendo reajustes. Então eu comecei uma comunicação, eu preciso entender que eu vou ajustando a forma de passar, mas em algum determinado momento eu vou ter que ajustar a minha proposta. É assim que funciona. É assim que a gente estabelece uma boa comunicação. Existem detalhes? Claro que existem. Existem limitações, bloqueios, traumas que podem dificultar você exercer tudo isso que eu te falei? Sim, existe. Mas ainda assim é possível. Com um pouquinho de boa vontade, você vai sim conseguir se comunicar com o seu marido, com a sua esposa. E olha, eu sei o valor dessas dicas que eu dei para você. Valiosíssimas. Seu casamento pode se tornar outro se você aprender a usar isso daqui. Com carinho, com mansidão. Talvez você pense assim, não, Diego, mas com meu marido, com a minha esposa tem conversa, não. Nossa, aquilo ali, eu vou te falar um negócio. Eu prefiro falar com uma porta. É porque traumatizou a pessoa. Vai exigir um pouco mais de você mostrar para ela que agora você dá conta de conversar, que você está atento às limitações dela, às dificuldades dela. Isso é possível. Isso dá para ajustar. Louvado seja Deus que nos fez seres plenamente adaptáveis. Dá para ajustar tudo isso, tá bom? Então vamos treinar a comunicação. Deixa aqui nos comentários quais foram as expectativas que você criou para colocar tudo isso em prática. Coloque aqui também nos comentários para mim qual que seria a sua maior dificuldade quando vai se relacionar com seu marido. Seria o lugar? Seria a hora? Seria a emoção que você coloca? Ou seria o seu vocabulário? Sendo escolhendo mal as palavras. Coloca aí para mim, qual que seria a sua maior dificuldade? Tá bom? E nós iremos nos encontrar novamente num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.